Olá, eu sou Vânia Cristina e você está na Chave da Leoa. E nós vamos falar hoje sobre o processo de separação. Por que esse processo é tão doloroso? Por que é tão doloroso para algumas pessoas se separarem? Só que antes de eu falar do processo de separação, eu vou falar sobre o processo de formação do indivíduo, a sua individualidade. E eu trouxe meus dois companheirinhos para a gente fazer uma dinâmica, que um vai representar a mãe, o outro vai representar o pai. E a gente vai fazer uma dinâmica para falar sobre a formação da individualidade. Como é que essa individualidade é formada? Eu tenho um casal, eu vou deixar o meu bebê aqui, tá? Eu tenho um casal que se unem e formam este bebê. Que ele nasce vaziozinho, o bebê ele nasce vazio, vazio de amor, vazio de afeto, ele é vazio, ele é uma carta em branco. E esse pai joga o amor nesse bebê, junto com o amor que ele vai jogar nesse bebê, ele vai jogar toda a sua geracionalidade. E o que é isso? Ele vai jogar tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai, com seus avós, com a sua geração. A sua mãe também faz isso e joga nele, dia a dia, o amor dela e toda a sua geracionalidade. E eu quero que vocês pensem em amor como água, tá? E aí esse bebê, ele vai ficar cheio do amor do pai, cheio do amor da mãe e cheio das características dos dois. Tanto as características do pai e da mãe, como as características dos pais, dos avós, dos tios, porque nós aprendemos com os outros nos fazem até uma certa idade, até uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, nós somos formados pelo outro, tá bom? Isso é o que vai constituir a individualidade. Se espera que este casal, eles estejam prontos para ter este bebê. Porém, na maioria das vezes, esses casais aqui nem querem esse bebê, porque esse bebê não estava nem nos planos dele, nem nos projetos. Alguns, sim, mas a grande maioria não. Então, esse bebê, ele vai ser, às vezes, só criado pela mãe, ou só criado pela família da mãe, algumas vezes criado pela família do pai, mas geralmente não é criado pelo casal. Então esse bebê vai ter uma ausência, esse bebê vai ser sequinho. Tanto da geracionalidade de um ou de outro, às vezes é zerado, às vezes, a maioria das vezes, a criança não conhece o pai, né? Ou se conhece, não convive, às vezes conheceu na fase da... Mas a maioria das vezes a criança nem tem nenhum tipo de relacionamento com o pai quando tem um relacionamento distante. Às vezes com a mãe também. Então, dependendo de como a individualidade desse menino é formada, no caso aqui é uma menina que tá de rosa, a individualidade dessa menina é formada, ela vai estar pronta ou não para se relacionar. Se por um acaso os pais dessa criança aqui não conseguiu dar o amor que essa criança precisa, porque uma criança precisa de muito amor para ela crescer. O que é que acontece? Todo mundo vai crescer fisicamente. Fisicamente, todo mundo cresce. O problema é crescer emocionalmente. É pessoas adultas que você olha e faz, isso é coisa de criança. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa não olha nos teus olhos, isso é infantil, né? E você vê que essa pessoa, ela não consegue crescer, ela só cresceu o tamanho, porque o tamanho vai ter que crescer, mas continua dentro dela uma criança. E muitas vezes essa criança está vazia do amor dos pais, totalmente vazia. E aí, ela é uma pessoa dependente emocional. Então ela fica, tu coloca um pouquinho de amor aqui, tu coloca um pouquinho de amor aqui, tu coloca um pouquinho de amor aqui. Ela não sabe quem ela é, porque ela não recebeu dos pais a geracionalidade. E isso é muito importante porque a origem, quem nós somos, é muito importante. Acontece que uma criança vazia, ela vai querer preencher esse amor dela com amor, com essa aguinha, né? Porque a gente precisa da aguinha para beber, ela vai ter sede. Você lembra que eu falei da água?
pense em água. Essa pessoa vai ter sede. E a sede vai representar o amor. E ela vai dizer, por favor, bota um pouco da tua água aqui. Não, por favor, coloca um pouquinho da tua água aqui. Isso é com amizade, isso é com namorado, isso é com marido, isso é com noivo. Então, essa pessoa precisa do outro para sobreviver. E aí eu tô falando de relacionamentos que não são saudáveis, né? E aí no processo de separação, ela vai reviver tudo aquilo da sua infância. Se ela não teve um pai presente, ou se ela não teve uma mãe que rejeitou ela, ou se os pais quiseram abortar ela. Enfim, tudo que ela viveu na fase da infância, ela vai reviver na fase da separação. Talvez ela não lembre, mas o sentimento está aqui guardado. E por isso a separação é um processo tão dolorido.